A questão 12, ela está relacionada com um teorema chamado Teorema do Valor Intermediário. Vou escrever aqui o nome dele para você. Intermediário. Intermediário. Esse teorema aqui, ele é parecido com um teorema, talvez você tenha visto no ensino médio, que o nome dele é Teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano. É um teorema particular desse teorema aqui. O que esse teorema diz? Ele diz que se você tem uma função, gosto de fazer um desenho aqui, uma função. Aqui você tem um certo valor, um valor A. Aqui você tem outro valor, B. E aqui eu vou colocar A maior que B, mas ou o F de A, não, F de B maior que o F de A. Mas eu que estou escolhendo, beleza? Então vou marcar aqui, ó, a função. Se aqui é A, aqui é F de A, ou seja, de acordo com a minha função, eu tenho isso aí. E aqui eu tenho um F de B. Vou marcar ele aqui em cima. Beleza. Então suponha que você tem uma função dessa forma aqui, ó. Não, não exatamente dessa forma, né? É uma função desconhecida, que eu não sei a forma dela. Beleza? Tá. E aqui no meio, eu tenho um certo valor que eu vou marcar. Tem um valor, sei lá, um valor C. Completamente sem. Tá. O que o teorema nos diz? O teorema diz o seguinte: se f é contínua, se f é contínua no intervalo AB, intervalo AB pode ser aberto, não sei se é aberto o teorema, acho que é no intervalo AB aberto. E não, acho que tem que ser fechado, porque aqui existe, né? Vamos usar fechado. Tá. Se f é contínua no intervalo AB e o valor C está entre o f de A e o f de B, do jeito que eu montei aqui, ó, o C ele está entre f de A e o f de B. Pode ser assim, do jeito que eu montei, ou pode ser o contrário. O f de A pode estar na frente e o f de B atrás. Mas o importante é que o C está entre os dois valores. Beleza? Então, existe um valor D. Se eu não me engano, o símbolo de existe é assim. Existe D tal que f de D seja igual a C. Existe D tal que f de D é igual a C. Na prática, é mais fácil você enxergar o teorema pelo desenho do gráfico. Imagina que eu tenho uma função que passa por esse ponto e uma função que passa por esse ponto. Em algum momento, eu vou passar aqui pelo D. E eu posso passar mais de uma vez aqui pelo C. Posso passar mais de uma vez pelo C. Mas com certeza, pelo menos uma vez eu vou passar. Se ela for uma função contínua, ou seja, eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse sem tirar a caneta do papel. Beleza? Vou dar um exemplo aqui. Fazendo um exemplo aqui, se eu fizer uma função assim, ó. Se você reparar, vou fazer um traço aqui. Existe algum ponto aqui em que
parece que está meio torto. Existe algum ponto D tal que o meu C é igual ao F de D. Beleza? Assim parece bem abstrata a função, a ideia, né? Mas, sei lá, você pode pensar de uma forma mais tocável, né? Sei lá, vou dar mais um exemplo aqui para a gente ilustrar melhor esse teorema. Tá. Imagina que bem aqui tem um pote de água. Sei lá, um copo d'água, um recipiente de água, qualquer coisa. E bem aqui em cima, eu tenho uma torneira aqui aberta em cima do meu copo de água. E aí ele está despejando o líquido aqui no meu recipiente. Ou seja, a altura aqui do meu recipiente, ela está subindo. E vamos supor que ela está subindo aos poucos. Ou seja, em nenhum momento cai um monte de água de uma vez só. Está subindo pouquinho a pouquinho. Então, olha que interessante. Aqui você tem uma altura, né? E essa altura, ela depende do tempo. Beleza? Tá. Agora, imagina que você chega aqui e mede a altura às 4 horas, por exemplo. E aí você mede a altura é, sei lá, 10 centímetros às 16 horas, que é a hora que eu estou gravando agora. Beleza? 10 centímetros às 16 horas. Tá, aí você vai fazer alguma coisa e de repente, quando você volta lá no mesmo lugar, a altura, o nível da água está bem mais alto, o pote todo encheu. Ele não encheu todo, mas ele encheu aí uma certa quantidade. E aí o que, que você tem? Você olha a hora, e aí a altura está a 60 centímetros às 19 horas. É a hora que eu vou parar de gravar. Tô brincando. Tá, mas o que você consegue perceber? Se alguém chegar e perguntar bem assim, a que momento a altura estava a 30 centímetros? E aí a conclusão que você tem é que existe algum momento entre, existe algum, eu não sei qual, mas esse momento é entre 16 e 19 e existe algum momento em que a altura foi 30 centímetros. A gente sabe que tem algum horário aí, em algum momento entre 16 e 19, a altura estava a 30 centímetros. Essa é a conclusão que a gente tem do TVI. Por quê? No exemplo que eu dei aqui, a água ela vai subindo de pouquinho em pouquinho, bem pouquinho em pouquinho. Como ela vai subindo de pouquinho em pouquinho, e antes ela estava em 10 e depois ela foi para 60, se ela estava em 10 e depois ela foi para 60, e ela cresceu de forma contínua, em algum momento, ou seja, existe uma altura, ou existe uma hora, na qual a altura foi 30. Esse é um exemplo mais tocável, um exemplo mais prático, um exemplo mais do dia a dia. E é simplesmente isso que o teorema fala. Se ele estava em 10 e foi para 60, em algum momento ele passou por 30. Beleza? Então vamos lá para questão 12, letra A. 12, letra A, ele dá uma função aí e ele pede para a gente encontrar um intervalo de tamanho 1
possua uma raiz. Então vamos lá. Tenho f de x igual a x ao cubo mais x menos 1. Essa função é um polinômio. Sendo um polinômio, ela é contínua, beleza? Polinômios são contínuos. Então vamos lá. Eu vou começar a chutar alguns valores. Por exemplo, vou ver aqui o valor no zero. Vendo o valor no zero, onde tem x, eu vou colocar zero, vai ficar 0 mais 0, menos 1. O valor da função no zero é 1. Beleza? Agora eu vou colocar no 1. Onde tem x eu coloco 1, fica 1 mais 1 dá 2, menos 1 dá 1. Beleza, a gente acabou de encontrar um intervalo. Por quê? Vou fazer um desenho aqui bem esdrúxulo também. No zero, ela vale menos 1, ou seja, tem esse ponto aqui. Beleza? No 1, no ponto 1, ela vale 1. Beleza? Então, a gente tem certeza que no 0 ela vale menos 1. E no 1 ela vale 1. Mas como essa função é contínua, em algum momento ela cruzou o eixo. E se ela cruzou o eixo em algum momento, significa que aqui tem uma raiz, em algum momento entre 0 e 1. Ou seja, a gente acabou de encontrar um intervalo de comprimento 1, de 0 até 1 é 1, né? De comprimento 1, que possua pelo menos uma raiz. Então eu tenho certeza, ó, se o meu valor no 0 é menos 1 e o meu valor no 1 é 1, com certeza, em algum instante entre 0 e 1, a minha função teve o valor 0, beleza? Então, posso escrever isso aqui, ó. Existe, sei lá, existe x0, tal que f de x0 é igual a 0. Vou botar aqui uma vírgula, x0 pertence ao intervalo lá que a gente falou. 0, 1. Que eu poderia botar até o 0, 1 aberto, porque a gente já sabe que não é o 0 nem o 1, né? Beleza? Mas com certeza existe um x0, tal que o f de x0 dá 0. Pelo menos 1, tá bom? Pode ter mais, mas pelo menos 1 a gente garante.